E aí, turma do sexto semestre, prontos para mais uma revisão clínica focada? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na espondiloartrite axial, que a gente também conhece bastante como espondilite anquilosante. Para quem já está com a fisiologia e a semiologia básica afiadas, esse é o próximo passo natural. Essa é daquelas doenças inflamatórias crônicas que a gente precisa bater o olho e reconhecer de longe, sabe? Até porque pegar isso lá no início muda literalmente a vida do paciente. Então, bora lá destrinchar o que é essencial para o ambulatório e para as provas de residência. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai começar com um caso clínico prático, passar pelo padrão da dor inflamatória, ver os sinais extras, fugir daquelas armadilhas clássicas de prova e fechar com o manejo certinho. Parte 1. O caso clínico inicial. Vamos direto para o consultório e visualizar o nosso paciente na prática. Imagina a seguinte cena. Chega no ambulatório um paciente jovem, de uns 28 anos, reclamando de uma dor lombar chata que já dura uns 6 meses. Ele conta que acorda com as costas super rígidas, travadas mesmo, por mais de 40 minutos. Mas aí vem o pulo do gato. Ele diz que a dor melhora muito quando ele vai jogar uma bola ou dar uma corrida. Além da coluna, ele relata uma dor no calcanhar, configurando uma entesite, e no passado já teve uveíte. Vamos guardar bem esse perfil, tá? Esse é o padrão ouro de apresentação. Se esse quadro aparecer na prova ou na enfermaria, a luz amarela tem que acender na hora. Parte 2. O padrão da dor inflamatória. Mas afinal, por que essa dor lombar dele é tão específica? Vamos dissecar isso agora. Diferente daquela dor nas costas mecânica, de mau jeito, que a gente cansa de ver no pronto-socorro, a espondiloartrite axial tem um padrão inflamatório clássico. O início é sempre assim meio barrastado, insidioso e o detalhe principal, quase sempre começa antes dos 45 anos. É uma inflamação crônica, pegando firme a coluna vertebral e as articulações sacroiliacas. E aqui a gente tem o conceito mais importante para não errar o diagnóstico. Numa lombalgia mecânica, tipo uma contratura muscular ou uma hérnia de disco, o paciente deita na cama e sente alívio, certo? Aqui é o oposto absoluto. A dor da espondiloartrite piora estritamente com o repouso. Ficar parado é o grande vilão. E por mais paradoxal que pareça para o paciente, o que traz alívio mesmo é o movimento, o exercício. Literalmente a atividade física apaga um pouco desse incêndio inflamatório. Colocando isso lado a lado para ficar bem claro na nossa cabeça. Na dor mecânica, a cama ajuda. Na dor inflamatória, a cama é um baita problema. A rigidez matinal prolongada, ultrapassando 40 minutos, é clássica. Outra coisa que chama muita atenção na anamnese é o relato de despertar noturno por causa da dor, que obriga a pessoa a se levantar e caminhar pela casa de madrugada para conseguir encontrar algum alívio. Isso, pessoal, é um sinal de alerta vermelho gigante. Parte 3. Sinais e marcadores extras. Porque, claro, a doença não lê o livro e não se limita só ao esqueleto axial, né? A gente precisa expandir o nosso raciocínio e buscar ativamente as manifestações extra-articulares. A entesite, que é a inflamação ali na inserção do tendão no osso, costuma dar as caras no calcanhar. A uveíte anterior também é super frequente, manifestando-se com dor ocular forte e fotofobia. E nos laboratórios? A gente pede os marcadores inflamatórios, VHS e PCR sem dúvida. Mas olha a pegadinha clínica, eles medem a atividade inflamatória e podem vir estourados sim, mas é perfeitamente possível que eles estejam completamente normais nas fases iniciais. Então nunca, jamais, descartem a suspeita apenas por um PCR normal, beleza? E falando em pegadinhas, vamos direto para a nossa parte 4. Armadilhas diagnósticas. Atenção redobrada agora, porque é aqui que o raciocínio médico afiado faz toda a diferença. Bom, a genética entra muito forte aqui. O HLA-B27 está presente na grande maioria dos pacientes com espondiloartrite axial. Só que tem um detalhe crucial. A presença dele isolada não confirma absolutamente nada. Ter o HLA-B27 positivo só aumenta a probabilidade pré-teste, mas se integrar com a clínica e os exames de imagem, ele não dita o diagnóstico sozinho. Lembrem-se, associação não é confirmação. E tem mais uma armadilha enorme. A espondiloartrite axial é uma doença autoimune do grupo soronegativo. E o que isso muda na prática? Significa que quando a gente pedir o fator reumatoide, o famoso FR, e o FAN, eles vão vir negativos na grande maioria dos casos. Isso é excelente para diferenciar, por exemplo, de um quadro inicial de artrite reumatoide. Então, como a gente fecha o diagnóstico seguindo os critérios da Sociedade ASAS? O diagnóstico é clínico e radiológico. E a linha do tempo da imagem é a chave para salvar a função desse paciente. A ressonância magnética das articulações sacroiliacas é o exame mais sensível. É o único capaz de detectar a inflamação precoce, o edema ósseo. Se a gente for depender só do raio-x simples, a gente só vai ver alguma coisa na fase avançada,
quando já ocorreu dano estrutural, erosões e a temida fusão articular, que a gente chama de anquilose. Parte 5. Manejo direcionado. Com o diagnóstico feito precocemente, qual é o plano de ação para aquele nosso jovem de 28 anos? O objetivo é super claro: apagar a inflamação, preservar a função da coluna e prevenir deformações. A nossa primeira linha de combate são os AINES, os anti-inflamatórios não esteroides. Eles costumam ter uma resposta excelente e rápida. Mas, se o quadro for refratário e o paciente não melhorar, a conduta escalana para os imunobiológicos, que vão atuar bloqueando de forma bem específica o TNF ou a interleucina 17. Para consolidar tudo que a gente viu hoje, bora passar por uma revisão bem rápida de verdadeiro ou falso. A doença afeta primariamente idosos acima de 60 anos? Falso. O início é quase sempre antes dos 45. O HLA-B27 confirma o diagnóstico sozinho? Falso também, a gente já sabe que precisa da clínica. Fator reumatoide e FAN são negativos? Verdadeiro, é uma doença soronegativa. E o diagnóstico é puramente laboratorial? Totalmente falso, depende fortemente da integração da anamnese com a imagem. E para encerrarmos essa explicação com chave de ouro, pense um pouco nisso aqui. Diante de um jovem no postinho com uma dor lombar inflamatória clássica, que melhora com o movimento e acorda ele de madrugada, qual é o exame de imagem inicial de escolha para não deixar passar o momento crucial e evitar a anquilose lá na frente? A resposta, com certeza, é a ressonância magnética das sacroiliacas. Dominar esse fluxo salva a mobilidade e a qualidade de vida de uma pessoa inteira. Muito obrigado por acompanharem até o fim e que esses conceitos fiquem enraizados para o próximo plantão ou prova de residência. Até a próxima!